Olá, pessoal! E daí, como é que está sendo esse tempo de estudo dentro de casa? Eu estou aqui novamente para a gente estudar juntos um pouco de matemática. Eu sou a professora Thaís e trouxe mais uma aula para vocês. Vamos ver o que faremos hoje? Nessa aula, nós vamos fazer a resolução dos exercícios das páginas 83 e 84. Mas antes de a gente começar a resolução dos exercícios, vamos relembrar o RA que a gente tinha ficado como tarefa. Vocês jogaram? Como vocês se divertiram? Vamos ver como é esse jogo? Escolha um corredor. E agora? Quanto vezes 3 é igual a 75? Será que é 2? Será que é 3? Eu acho que é um número maior. Opa! Meu cavalinho está indo bem. E agora, quanto que é 800 vezes 4? Tem que ser um número bem maior que 800. Eu acho que é esse aqui. Eu sou uma boa jogadora, hein? E agora, 700 vezes quanto que dá 2100? Eu tenho que acertar essa. Eu sei que na tabuada do 7, 7 vezes 3 é 21. Então, eu vou achar que é esse número. Nossa, eu estou bem na frente dos outros. E agora, 3 vezes quanto que é 15? Isso é fácil, esse está na tabuada. 3 vezes 5, 15. E agora, falta pouco para eu vencer, né? 450 vezes quanto que dá 900? Eu acho que é vezes 2. Nossa, meu cavalinho disparou na frente lá. Nossa, tem mais aqui. Quanto será que é 5 vezes 76? Eu sei que 5 vezes 7 é 35. Então, tem que ser um pouco mais que 350. Eu acho que é 380. Mas esse tá meio difícil aí, ó. 156 vezes 2. Se fosse 150 vezes 2, dava 300, mas tem mais 6. Então, deve ser 312. Ganhei! Ótimo! Será que vocês foram tão bem quanto eu? Tomara que sim, hein? Vamos continuar agora? Vamos fazer alguns exercícios. Vocês lembram que na aula anterior a gente aprendeu que a gente pode dividir um retângulo em áreas para calcular a área total. Nesse exercício, construa o algoritmo que é representado pelo desenho abaixo. Vejam que nós temos um retângulo que está dividido em 4 outros retângulos. Esse retângulo maior aqui tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 quadradinhos aqui nesse sentido. E aqui 3, 6, 9, 10. Então, é 20 vezes 10. O primeiro retângulo é 20 vezes 10. Abaixo dele temos outro retângulo de 20 de comprimento, mas só de 2 de altura. Então, é 20 vezes 2. Aqui eu tenho 10 de altura e de largura são 6. Então, é 6 vezes 10. E por último, o menor retângulo tem 2 de altura e 6 de comprimento. 2 vezes 6, 12. Como nós vimos anteriormente, a gente pode multiplicar, calcular as áreas separadas e somar tudo para ter o resultado da multiplicação, tá? Então,
20 vezes 10, eu repito o 20 e coloco mais um 0. 20 vezes 2 é 40. 6 vezes 10 é 60. E 2 vezes 6, 12. Somando todos esses resultados, eu tenho 2. 4 mais 6, 10 mais 1, 11. E eu junto uma centena com o 2, fica 312. Essa operação aqui é 20 mais 6, 26, vezes 10 mais 2, que é 12, que dá 312. O segundo exercício é uma multiplicação parecida. Resolva a multiplicação 23 vezes 16 pelo algoritmo que desejar. Pode ser assim, pode ser, se você já está mais acostumado a usar o algoritmo da multiplicação, pode montar outro algoritmo e fazer a representação no quadriculado abaixo, tá? Eu vou fazer a representação de como fica. É 23 vezes 16. É um pouco parecido com o anterior. Eu vou fazer um retângulo aqui e vou considerar que ele é 23 vezes 16. 23 aqui e 16 aqui. Então, eu vou separar as dezenas das unidades. Eu vou considerar que aqui eu tenho 3. Eu não vou desenhar todos os quadradinhos, mas aqui seriam 3 quadradinhos. E aqui seriam 20. E para o 16, eu vou considerar que aqui eu tenho 10 na altura e 6 aqui. Com isso, para fazer essa multiplicação, eu posso tirar daqui e considerar que eu tenho aqui 20 vezes 10, aqui eu tenho 3 vezes 10, aqui é 3 vezes 6 e aqui é 20 vezes 6. Eu vou usar esse resultado aqui para fazer o cálculo da multiplicação. 20 vezes 10 é 200, 20 vezes 6 é 120, 3 vezes 10 é 30 e 3 vezes 6, 18. Somando as unidades eu fico com 8, somando as dezenas 2 mais 3, 5 mais 1, 6 e somando as centenas 2 mais 1, 3. 368, que é o resultado de 23 vezes 16. O próximo exercício, observe a figura e faça o que se pede. Primeiro, vocês sabiam que isso aqui é uma brincadeira bem legal? Se você olhar fixamente para essa figura, você vai enxergar bolinhas aqui no encontro das linhas brancas. Mas você sabia que essas bolinhas não existem, não estão desenhadas? É uma ilusão de ótica. A maneira como o desenho foi feito dá pra gente a ilusão, engana o nosso olho e faz a gente enxergar bolinhas que não estão ali. É o que diz o coelhinho aqui que está saindo da cartola. Entre os quadradinhos pretos parece haver pontos, mas isso é apenas ilusão de ótica. O que pede esse exercício? Represente o cálculo do número de quadrados utilizando uma adição de parcelas iguais. Somar várias parcelas iguais é a mesma coisa que uma multiplicação. Faça isso de duas maneiras diferentes. Então, eu quero somar parcelas iguais e que estejam representem o número de quadrados que tem nessa figura. Vamos ver quantas linhas tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Cada uma das linhas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, eu posso dizer que o número de quadradinhos é 9 mais 9
mais 9, mais 9, mais 9, mais 9 e mais 9. Isso aqui é uma soma de parcelas iguais. Todas as parcelas são 9, eu tenho 7 parcelas de 9 quadradinhos. O total são 63 quadradinhos. Outra maneira, em vez de somar o número de quadradinhos das linhas, eu podia somar o número de quadradinhos das colunas. Cada coluna tem 7 quadradinhos e são 9 colunas. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 2. E o resultado é o mesmo número, porque a gente fez o cálculo apenas de uma maneira diferente. Se você tiver dúvida, pode usar a calculadora para conferir esse resultado. Mas tanto faz a gente somar o número de quadradinhos das linhas, como somar o número de quadradinhos das colunas. Agora, na letra B, você vai representar o cálculo do número de quadradinhos usando uma multiplicação. E também vai fazer isso de duas maneiras diferentes. A pista para a gente fazer isso pode ser a soma que a gente fez. Por exemplo, eu tenho 7 vezes 9 quadradinhos. E o resultado são 63. Ou, observando aqui, eu peguei 9 vezes 7 quadradinhos. E o resultado também é 63. O número de quadradinhos naquela figura é 63. A última atividade é essa aqui, ó. Veja como Ana e João resolveram as suas multiplicações. A gente já viu aqui que uma maneira de resolver multiplicações que envolvem números com 2 algarismos é decompor, fazer a decomposição. Então vamos ver essa multiplicação aqui, que é 432 vezes 23. A Ana decompôs o 432 somando as centenas, as dezenas e as unidades. E o 23 da mesma maneira. Depois ela multiplicou o 20 pelos 3 resultados acima e multiplicou o 3 pelos 3 resultados. Então ela obteve vários resultados que depois ela somou. O primeiro resultado foi o 20 vezes 400, que deu 8.000. Depois o 20 vezes o 30, que deu 600. O 20 vezes o 2, que deu 40. Depois ela multiplicou 3 pelo 400 e obteve 1.200. Multiplicou 3 pelo 30 e obteve 90. E o 3 pelo 2 obteve 6. Somando todas essas parcelas, ela descobriu que era 9.936. O João, ele pensou que fazer a conta de uma maneira mais econômica. Então ele continuou com o número 432 completo, multiplicou ele pelo 20 e multiplicou ele pelo 3. E depois ele somou os resultados. Outra maneira de fazer isso é armando a conta assim na forma do algoritmo. Quando ele multiplicou o 20, ele fez 20 vezes 2 deu 40, 20 vezes 3, 600, 20 vezes 4, 8 vezes 400, 8.000. E o 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Então, ele obteve 1.296. Somando, obteve o mesmo resultado que a Ana obteve. Vocês viram que os dois chegaram ao mesmo resultado de maneiras diferentes? Qual desses métodos é o seu preferido? A proposta aqui da atividade é que você resolva cada operação dessa das duas maneiras, para você observar como funciona cada uma delas.
Eu vou usar um dos algoritmos para resolver todos e depois vocês vão fazer a mesma operação usando outro algoritmo. Eu vou começar multiplicando o número 2 duas vezes 134. Então, o resultado é 268. Depois eu vou multiplicar o 40 por 134. E o resultado vai ser, primeiro, como eu estou multiplicando 40, eu sei que tem um zero no final. E o resultado vai ser esse. 40 vezes 134 vai dar 5.360. E depois eu vou somar. Então, o resultado é 5.628. Na letra B, 1.341 vezes 36, eu vou primeiro multiplicar o 6 por 1.341. O resultado é 8.046. Depois eu vou multiplicar o 30. Como eu estou multiplicando 30, eu sei que eu vou ter um zero ali. E somo os dois resultados. Opa! É uma soma, não uma multiplicação. O resultado é 48.276. E o item C é 702 vezes 28. Eu faço da mesma maneira. Primeiro multiplico o 8 vezes 702. E depois multiplico 20 vezes 702. Tem um zero no final porque eu estou multiplicando pelo 20. Somando os dois resultados, eu fico com 19.656. Agora, como tarefa de casa, vocês vão fazer o exercício 5 da página 85. Obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima aula.